Bem-vindos de volta. Eu já estava me perguntando quando vocês retornariam. É bom saber que são tão curiosos como eu. Espero que vocês estejam todos bem. Já que voltaram, eu presumo que queiram ouvir mais alguma história. Pois bem, vocês acreditam em fantasma? Hoje me peguei relembrando de uma história que aconteceu há algum tempo atrás. Em um tempo no qual eu já duvidava do meu ceticismo, mas não imaginava que pudesse viver tal coisa. Realmente aquilo foi assustador. Hoje de manhã, quando preparava o meu café, me lembrei dessa história. Então fui revisitá-la. Já que estão aqui, acho que vão gostar de ouvir. A primeira vez que ouvi falar sobre o fantasma da Rua das Lágrimas, pensei que fosse apenas mais uma lenda urbana para dar arrepio aos incautos. No entanto, ao começar minha investigação nessa pequena cidade chamada Oliveiras, percebi que ela carregava consigo alguns segredos obscuros. A linha tênue entre o real e o sobrenatural parecia prestes a se desvanecer. Fiquei sabendo desse tal fantasma através de uma moradora local que por acaso me acompanhava nas redes sociais e conhecia o meu trabalho. Ela entrou em contato e perguntou se eu não queria investigar. Eu não pensei duas vezes. Parecia o típico de história que ou era uma mentira muito boa e daria uma boa manchete, ou poderia ser, quem sabe, uma história verdadeira surpreendente. De qualquer modo, por que eu perderia isso? A Rua das Lágrimas era uma via estreita e deserta, obscurecida pela sombra de árvores antigas. A atmosfera era densa, como se o próprio ar estivesse saturado com histórias não contadas. Os moradores, em sussurros nervosos, compartilhavam contos sobre um fantasma que vagava pela rua à noite. Um espectro que deixava um rastro de lágrimas por onde passava. Na minha primeira incursão noturna, as ruas estavam vazias e o vento sussurrava segredos indecifráveis. A única companhia era o farfalhar das folhas sobre os meus pés e o pulsar constante da minha própria inquietação. À medida que me aprofundava na Rua das Lágrimas, uma sensação de desassossego se apoderava de mim, como se eu fosse um intruso em um reino onde os vivos não deveriam ousar entrar. O silêncio foi rompido por um choro distante. Lamentos etéreos que ecoavam pelas paredes de prédios abandonados. Uma névoa pairava no ar, criando uma aura de mistério ao meu redor. Enquanto me aproximava do coração da rua, uma figura sombria começou a se formar na penumbra. O fantasma da Rua das Lágrimas era uma aparição espectral, com olhos vazios que pareciam refletir uma tristeza eterna. Sua presença era assombrosa, uma lembrança de uma tragédia não resolvida que pairava sobre aquele lugar. Eu me vi imediatamente cativo de sua angústia, incapaz de afastar os olhos da manifestação de um sofrimento além da mortalidade. Ele não falava, mas suas lágrimas silenciosas contavam uma história de perda e dor. Cada passo que ele dava deixava um rastro úmido no pavimento, que ora brilhava em um azul neon e outra parecia nem mesmo existir. Era como se o choro daquela alma se materializasse de certa forma. Minha câmera tremia em minhas mãos, registrando uma imagem que desafiava as explicações racionais. Em um momento de coragem, impulsionado pela curiosidade, tentei me comunicar com a entidade. Perguntas ficaram sem respostas audíveis. Quem era? O que ela queria? Nada disso. Mas na inquietude da noite, senti uma onda de emoções que não eram minhas. Era como se a história do fantasma estivesse sendo transmitida direto para minha alma. Eu não podia ouvi-lo, eu não podia entendê-lo, mas eu podia senti-lo. Ao final da noite, o fantasma desapareceu na escuridão, deixando para trás um rastro de lágrimas que lentamente se dissipavam. Eu fiquei
Fiquei ali, perplexo e assombrado pela experiência sobrenatural. A Rua das Lágrimas continuava a sussurrar mistérios não revelados, mas agora eu carregava comigo a prova tangível de que algo além do nosso entendimento habitava naquelas sombras. As fotos, assim como eu já esperava, não ficaram boas, nem tampouco capturaram a imagem que eu assisti. Eu não podia explicar o que tinha visto. E essa era uma outra matéria que eu não podia publicar no jornal onde eu trabalhava na época. Por isso ela veio para cá, no meu próprio portfólio particular. A minha investigação na cidade de Oliveiras me deixou com mais perguntas do que respostas. Mais de uma vez eu retornei naquele lugar com a esperança de encontrar novamente aquela aparição. Mas, além de ouvir vozes ou sentir calafrios, eu nunca mais consegui ver ele novamente. Teria eu alucinado naquela noite? Estranho, porque tudo pareceu tão real. A história do fantasma da Rua das Lágrimas permanece um enigma insolúvel. Até hoje pessoas afirmam vê-lo andando por lá, como um eco de sofrimento que transcende os limites da vida e da morte. E você? Acredita em fantasmas? Ou tudo não passa de mera imaginação? Eu vou dizer para vocês, o que eu vi naquela noite parecia ser bem mais real do que a minha mente poderia criar. Afinal de contas, eu não sou tão criativo assim. Eu só conto aquilo que eu vejo.